Oi, tudo bem com vocês? Hoje o cafezinho francês está muito conselheiro. Eu vou te dar 10 dicas do que não fazer quando você vier para Paris. E aí, vamos tomar um cafezinho? Oi, bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Flávia Ribeiro e faz 4 anos que eu moro aqui na França, numa cidadezinha que fica bem pertinho de Paris. E baseado na minha experiência, eu vou te dar 10 dicas do que você não deve fazer quando você vier aqui para Paris e também para toda a França de uma maneira geral. Para começar, eu já vou dar a primeira dica mais importante. Aqui na França, você não deve tutoyer a pessoa, que quer dizer tratá-la por tu. Se você não conhece a pessoa, você deve vouvoyer, que quer dizer chamá-la por vous, que é o nosso senhor e senhora. Tu é o você, vous é o senhor e senhora. Aqui na França eles são super formais e isso é uma regra básica e muito importante. Inclusive sempre foi uma dificuldade para mim, porque quando a gente fala por vous, quando a gente usa o pronome vous, a gente tem que também fazer o verbo conjugar conforme esse pronome. E isso para mim sempre foi muito difícil. Para você conversar com alguma pessoa usando o pronome tu, você já tem que ser íntimo dela, já tem que ser amigo ou colega de trabalho. Mas mais importante, antes de fazer isso, você tem que perguntar para ela se você pode tutoyer. Quando eu cheguei aqui na França, meu primeiro emprego foi na Zara e eu tinha um chefe que era 15 anos mais novo do que eu. Então era muito estranho eu ter que chamar uma pessoa que era muito mais nova do que eu de vous, de senhor. Então um dia eu cheguei para ele e falei: Est-ce que je peux vous tutoyer? E ele disse: Non. Que é um pouco normal aqui também. Por quê? Porque tem certas pessoas que no ambiente de trabalho quer deixar essa coisa mais formal, quer manter essa distância entre colegas de trabalho e um cargo superior. Mas é possível que um dia ele possa te convidar ali para um happy hour e tudo, e ali naquela soirée você vai poder tratá-lo de tu. Mas para isso você vai ter que perguntar, e muitas vezes o que já aconteceu comigo também é que quando volta seu trabalho, aí no ambiente você tem que vouvoyer. Então é um pouco complicado, mas depois, se você estiver morando aqui, você se acostuma. Bom, mas isso só vale se você falar francês. Se você não falar francês, essa segunda dica vai ser mais útil. Nunca comece uma conversa antes de dizer bonjour ou excuse-moi, bonjour. Os franceses são extremamente educados e eles fazem questão de começar qualquer frase com bonjour antes de falar qualquer coisa. C'est la politesse française. Então, se você for pedir alguma informação, lembra, tem que falar bonjour, e aí você continua em francês, inglês, espanhol, mímica, enfim, no idioma que você tiver que falar, mas tem que usar essa palavrinha antes. Quando eu cheguei aqui na França, eu não falava nada de francês, e eu tava tentando me virar falando ali inglês mesmo. Então, eu tava dentro do metrô, completamente perdida, olhando o mapa sem saber direito para onde ir, e eu vi um guichê de informações, então eu saí correndo pro guichê, esperei minha vez, tinha uma fila. Quando chegou minha vez, eu falei: como é que eu faço para ir para tal estação? E antes que eu terminasse a minha frase, a pessoa já me parou e fez assim: bonjour. Eu fiquei assim, chocada, perdi até minha linha de raciocínio, porque eu percebi que ela não tinha gostado, que eu não tinha falado bonjour. E aí depois eu falei em inglês sorry e continuei, mas daí ela já me passou a informação com muita má vontade. Quando você vier aqui para Paris, uma boa dica é memorizar essas palavrinhas mágicas: bonjour, merci, s'il vous plaît e au revoir. E já que a gente está falando de metrô, uma outra dica muito importante: não jogue fora seu ticket de metrô. Eu não sei como funciona em outras capitais do Brasil, mas em São Paulo a gente passa com o ticket para entrar e logo depois a gente pega, guarda no bolso, coloca na bolsa, enfim, a gente não se importa muito com ele. Aqui a gente tem que passar o ticket quando a gente entra, guardar bem guardadinho na bolsa, assim, separadinho, sem amassar, porque a gente vai precisar desse ticket para a hora de sair.
A gente vai colocar ali e depois a catraca vai girar ou vai abrir a portinha para você sair. Então é muito importante que seu ticket não esteja rasgado, nem dobrado, nem amassado, enfim, que ele esteja perfeito para poder passar e você sair tranquilamente. Senão, corre o risco de você ficar bloqueado ali na estação. Além disso, o ticket também é uma garantia de que você pagou o seu bilhete de metrô. Muitas vezes, dentro dos vagões, existem fiscais que às vezes estão vestidos de uniforme e às vezes estão à paisana, e ele pode ir até você e pedir o seu ticket para ver se é do dia, se faz tempo que você passou, se está na hora certinha, enfim. E se você não tiver o ticket com você, se você tiver jogado fora, você pode receber uma multa de 30 a 60 euros. Então, tem que guardar bem direitinho. Isso nos leva à nossa próxima astuce, que é nunca ande de táxi. Em Paris e na França, de uma maneira geral, não existem muitos táxis. E quando tem, eles são extremamente caros. A rede de transporte pública de Paris é incrível. Tem trem, metrô, ônibus, enfim, é tudo interligado e um ticket custa 2 euros. Então realmente não vale a pena gastar muito dinheiro se você pode se locomover tranquilamente e chegar a qualquer parte de Paris de transporte público. Além disso, é super legal você descobrir a cidade da maneira que os parisienses vivem, o dia a dia, pegando metrô, ônibus, enfim, é um jeito bem divertido de conhecer a cidade. Agora, se você realmente precisar se locomover de carro, porque você está com malas ou você está cheia de compras que você fez ali no Champs-Élysées, aí eu te aconselho a pegar um desses carros de aplicativo tipo Uber. Agora, se você pegar transporte público, nunca ande com bolsas abertas. Se você pensa que você está em Paris, na Europa, então você está mais segura, não. Em Paris também existem furtos e aqui a gente chama de pickpocket. Inclusive no metrô tem sempre anúncios, cuidado com os pickpockets, porque isso é bem comum e é muito rápido. Eles vão tirar o objeto de você e você não vai nem perceber. Você só vai se dar conta quando você chegar em casa ou no seu hotel. Eu te aconselho que você sempre ande com bolsas que você possa fechar com um zíper ou com um botão, ou se ela for aberta, que você deixe ela bem assim juntinha de você. Para os homens que gostam de colocar a carteira ali no bolsinho de trás da calça, isso é super desaconselhável. É melhor deixar a carteira ali guardadinha no bolso da frente. Então não pode relaxar, tem que ficar de olho, não pode deixar a bolsa ou a sacola ali meio afastada porque não vai acontecer nada, porque sim, pode acontecer. Aproveitando, eu te aconselho que você não ande com muito dinheiro, mas se você tiver com dinheiro, separe em bolsas diferentes. Assim, se você der um azar de acontecer alguma coisa, você já vai ter um outro dinheirinho guardado em outro lugar. Esse tipo de furto é super comum e eu já passei por algumas situações. Uma vez eu estava aqui na estação de trem, bem no ladinho de casa, era cedo, 8 horas da manhã, eu estava indo trabalhar, estava super frio, eu estava com um casacão e o meu telefone celular estava no bolso e eu estava escutando ali musiquinha. Na hora que o trem estava chegando na estação, eu percebi que minha música parou de tocar, mas eu não dei muita atenção, porque eu achei que era o Wi-Fi, que não estava com um bom sinal. Aí eu entrei no trem e coloquei a mão no bolso para tirar e ver o que estava acontecendo com o meu celular e cadê o celular? Eu ainda estava com fone de ouvido na orelha e eu fiquei assim. Eu fiquei tão atordoada que eu peguei o trem pro outro lado para voltar para a estação para ver se eu não tinha deixado cair no chão, mas realmente foi muito rápido. Simplesmente alguém passou, pegou e sumiu. A próxima dica é: não peça garrafa de água no restaurante. Aqui em Paris e na França de uma maneira geral, se você for no restaurante para almoçar, jantar ou até mesmo só tomar um cafezinho, eles vão te trazer uma garrafa de água que é da casa e é gratuita. Mas Flávia, essa água é da torneira? Sim, a água é da torneira, mas fique sabendo que a água de Paris é uma das melhores águas do mundo. Inclusive, quando a gente anda pela cidade, existem algumas fontes ou torneiras que, se você abrir, a água vem de graça. Você pode ali pegar sua garrafinha, encher, sair feliz e contente. Então, para que você vai pagar 6, 7 euros numa garrafa de água se você pode ter a água de graça? Se você sentar no restaurante e o garçom não te trouxer a água, você pede un carafe d'eau, s'il vous plaît. Ainda no restaurante, vamos para a nossa sétima dica.
nunca peça o cardápio. Porque aqui na França, muitos restaurantes fazem o menu do dia já com entrada, prato e sobremesa. Muitas vezes esse valor é bem atrativo. Então não compensa às vezes você pedir um menu para pedir um prato que vai custar o mesmo preço que entrada, prato e sobremesa. Agora, se você for uma pessoa que nem eu, que é chata para comer, difícil e ainda vegetariana, pode ser que o menu do dia não te agrade. Então, ou você troca de restaurante ou você vai pedir um prato ali especial só para você. A próxima é não encoste nas pessoas. Essa é uma dica um pouco difícil para nós brasileiros, que somos um povo muito caloroso, que gosta muito de tocar, encostar nas pessoas. Mas aqui na França, esse comportamento é muito mal visto. Eles interpretam como se a gente estivesse invadindo o espaço deles. Então, mesmo que a gente não estiver fazendo isso de propósito, que seja assim, sem pensar, natural para nós, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aliás, aqui em Paris, quando você vai ser apresentado para alguém, o certo é dar 2 beijinhos. Normalmente, esses 2 beijinhos não chegam nem a encostar direito. É uma coisa meio assim, só próximo, não realmente tocando. Pra gente que é brasileiro, normalmente a gente vai dar o beijinho e já vai encostar, colocar a mão no ombrinho ali. Isso já não é legal. E em São Paulo, quando a gente vai despedir, normalmente a gente também dá um beijo com um certo abracinho. E eu já fiz isso muitas vezes aqui, e cada vez que eu fazia isso com o francês, a pessoa ficava dura, estática, sem saber o que fazer, querendo assim meio se desvencilhar. E eu levei muito tempo para aprender que isso não era uma boa coisa a se fazer. Não suponha que os franceses falam inglês. Sim, é verdade, nem todos os franceses falam inglês. É claro que se você estiver a passeio, se você for num lugar turístico, numa loja ou ali num museu, óbvio que vai ter sempre gente para te auxiliar em inglês, em espanhol, isso é muito comum. Mas se você morar aqui na cidade, você vai logo perceber que nem todo mundo fala inglês e que realmente você vai ter que aprender e falar francês para se comunicar com as pessoas. A próxima dica para mim é a mais difícil: não falar alto. Os franceses falam muito baixo porque eles são super educados e muito chiques. Então, se você falar alto, você vai ser uma pessoa extremamente deselegante. Mas brasileiro normalmente sempre fala alto. E se a gente vem a passeio, tá de férias, a gente vai estar lá conversando, fazendo plano de onde a gente vai visitar. Enfim, a gente vai estar lá preocupado se a gente está falando alto ou baixo. A gente não vai estar nem aí, né? Mas se você estiver num restaurante lá dando altas gargalhadas e falando super alto, sim, você pode levar uma bronca do garçom ou da pessoa que estiver do seu lado, que vai te pedir para você falar quer dizer, menos forte. Mas aí você tá pensando, Flávia, eu sou super elegante, eu tenho classe, eu não falo gritando, eu não falo alto. Aí é que você se engana, porque para um francês você sempre vai falar super alto. No metrô também, você não pode atender o telefone e ficar lá de papo super alto. Várias vezes eu já vi isso acontecer e já vi parisiense dar bronca em outras pessoas dizendo: ah, você está falando muito forte, você está me incomodando. Então, se você não quer receber essa bronca assim, nem no metrô, nem no restaurante, é melhor você falar bem baixinho. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e me conta se você já veio aqui para Paris ou para França e se já passou por alguma dessas situações. Se você gostou desse vídeo, dá um like para o YouTube entender que o meu vídeo é relevante e fazer o meu canal crescer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda semana eu solto um vídeo com histórias e curiosidades sobre a vida aqui na França. E aproveita e me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir!